Olá, pessoal! Eu sou a Nicole. Hoje é dia 1º de janeiro de 2026 e eu vou começar um projeto novo no ano novo, que é compartilhar com vocês as leituras que eu venho fazendo. Então eu vou utilizar esse canal para poder trocar ideias com vocês, compartilhar sobre autores, sobre obras que eu tenho feito a leitura e também temas de interesse da área da literatura. Eu já gosto de leitura faz muitos anos, desde que eu sou pequenininha, sempre tenho feito leituras de várias áreas que eu gosto, e aos poucos eu quero trazer para vocês alguns dos livros que eu já fiz a leitura ao longo da minha vida, e principalmente as que estão sendo feitas leituras na atualidade, né? Então nós vamos começar fazendo uma apresentação de algumas leituras que eu fiz no segundo semestre de 2025. As leituras do primeiro semestre eu acabei não anotando, não estava assim tão engajada na leitura, e eu comecei a me comprometer um pouco mais com essa organização, então a partir ali do segundo semestre. Então peguei um caderninho e comecei a anotar. Vamos ver o que a gente tem aqui então. Alguns livros eu tenho aqui físicos, né? Alguns eu fiz a leitura digital, então os que foram digitais eu vou colocar aqui na tela para vocês depois as referências. Mas o primeiro livro que eu fiz a leitura, eu tenho ele aqui, é esse livro aqui, Espiões, de Michael Frayn. Né? É um livro relativamente fino. Esse livro aqui eu ganhei do meu compadre. E é um livro que se passa na época da Segunda Guerra. Ele se passa na Inglaterra. As crianças que brincam no bairro, elas começam a desconfiar que a mãe de um deles é uma espiã. E aí, eles começam a desenvolver toda uma trama que muito está dentro da cabeça deles, mas também muitas coisas eles vão identificando indícios reais e que vão levando eles a fazer várias descobertas. E eu achei que foi muito interessante a leitura. Foi um livro assim que, se eu encontrasse numa livraria ou num sebo, talvez eu não compraria já de cara, mas ele apareceu para mim de uma forma mais inesperada e eu gostei muito. Não foi uma leitura demorada, eu anotei aqui, deixa eu ver. Ó, esse aqui eu consegui fazer a leitura dele em 8 dias, então ele fluiu bem, né? Foi bem legal. E é interessante que ele foi narrado por um dos personagens crianças, mas depois de velho. Então, depois de velho, ele volta naquela região onde que ele nasceu, onde que ele cresceu, no caso, e aí ele começa, então, a ir lembrando, conforme ele vai passando pelas ruas, pelas casas, ele vai lembrando dos acontecimentos e vai narrando, né, todos esses acontecidos. Então, esse aqui foi uma leitura bem interessante, então um livro bem gostosinho para fazer a leitura. E não é uma leitura muito pesada, mesmo tratando, né, desse tema de Segunda Guerra, ele não é assim tão pesado para fazer a leitura, foi bem gostoso. Deixa eu ver. Depois disso, eu fiz a leitura, não está aqui, eu li ele, um livro físico também, mas eu emprestei da minha mãe, porque ela tem o livro físico, e eu fiz a leitura, então, na versão que ela tem, que foi o livro da Taylor Caldwell, Médico de Homens e de Almas. E essa leitura apareceu para mim dentro de um programa de leitura coletiva dentro do canal do Rodrigão 1002. É um canal aqui do YouTube, tem conteúdos bem bacanas. Eu fazia muito tempo que eu não acompanhava assim com muita frequência canais no YouTube falando de livros. E aí, pesquisando sobre um autor que eu gosto muito, que é o Ken Follett, eu acabei encontrando esse canal dele. E gostei muito. Ele tem um grupo do WhatsApp, onde os leitores também interagem bastante, né? E ali eu comecei a acompanhar esse hábito que o grupo tinha já, né? De fazer essas leituras coletivas. Nunca tinha feito uma leitura coletiva, e essa foi a minha primeira experiência e foi muito legal. Ao longo daquele mês, então, eu fiz a leitura desse livro. A minha mãe já havia lido ele há muito tempo, né? E eu já sempre tinha interesse, porque ela sempre falava que era muito bom. Só que não tinha ainda engajado na leitura dele. Então foi a oportunidade, né, para poder pegar esse livro e realmente fazer a leitura. É o livro que conta a história romanceada, claro, né, do Lucas, São Lucas, também conhecido. O livro chama-se Lucano, Médico de Homens e Almas. E vai contando toda a trajetória dele desde de pequeno, né, até quando então finalmente ele tem a sua conversão ao cristianismo, e ele começa então a trabalhar
o reino de Deus, né, e no seu serviço. E é uma escrita maravilhosa. A Taylor Caldwell, ela é uma escritora incrível, tem inúmeras obras, inúmeras obras. Os romances históricos dela são ótimos, muito bem direcionados, a contextualização histórica ela é muito boa, o desenvolvimento dos personagens é muito bom. Então é um livro que realmente é prazeroso de ser lido. Então é uma autora que realmente, se você uma hora se deparar com um livro dela, é interessante você dar uma olhadinha. Normalmente são livros bem longos, mas não é uma leitura cansativa, é uma leitura muito agradável. O próximo livro que eu fiz a leitura, então, nesse segundo semestre, é um livro que trouxe bastante controvérsias aí no mundo da literatura nacional, principalmente, que é A Biblioteca da Meia-Noite. Um livro super rapidinho de ler, ele em um dia e meio ali, eu já fiz a leitura dele. Então, eu achei bem prazeroso, assim, para fazer a leitura. Não é um livro profundo, não é um livro, assim, complexo, mas é um bom entretenimento. Eu gostei da forma da escrita, a ideia do livro, assim, ela é legal, ela se passa contando a vida de uma moça que ela tenta... E aí ela fica naquele limbo entre a vida e a morte, e com isso ela vislumbra várias possibilidades que ela teria tido se ela continuasse viva, né? Ela tem a oportunidade de ver como a vida dela teria sido em várias situações. Então, ela era uma pessoa que gostava muito de leitura, então esse limbo dela se passava dentro de uma biblioteca, e ela podia escolher na prateleira qualquer livro para ver como que teria se desenrolado a vida dela se ela tivesse feito escolhas diferentes em alguns pontos-chave na vida dela. E ele vai trazendo essa perspectiva, né, do e se? E se eu tivesse feito uma coisa diferente? E se? A história, ela é legal, você pode talvez até vê-la assim como uma espécie de livro de autoajuda, mas eu li ele bem como uma literatura rápida e fácil, assim, para entreter aquele tempo ali. E eu achei uma ideia interessante, assim. Muitas vezes a gente se pergunta assim, mas se eu tivesse feito diferente? O fato é que o EC, ele não existe. Então, não adianta a gente ficar gastando energia pensando no que teria sido se tivéssemos feito alguma coisa diferente, e sim o que a gente pode fazer com o que a gente tem agora, né? O meu amanhã sempre vai depender do que eu posso fazer hoje. Então, para mim ficou essa ideia, assim, ficou mais marcada para mim em relação a esse livro. Eu li ele no livro físico, também é um livro que está com a minha mãe, porque um tempo atrás eu tinha assinatura da TAG Inéditos, e esse livro é um dos que veio dentro dessa assinatura. E na época eu tinha um combinado com ela de que uma caixa que vinha ficava comigo e a caixa no mês seguinte ficaria com ela. Então a gente intercalava, né, os recebimentos desses livros. E esse foi um dos livros, então, que ficou com ela, né, o intercalado ficou com ela. E um dia eu passei lá na casa dela, olhei para a carinha dele e me deu vontade de ler, eu gostei da capa, só peguei e li e gostei. Depois que eu fui ver, né, que tava todo mundo falando que uns que amavam, uns que odiavam, eu não odeio e não amo. Tá bom, às vezes eu amo alguns livros, mas não vou dizer que eu odeio algum livro, porque eu vejo que cada um tem o seu valor, né? Ele foi escrito por alguém, então a gente valoriza, né, o autor que escreveu aquela obra. O próximo livro que eu fiz a leitura, então, nesse segundo semestre de 2025, foi do meu autor favorito, Triângulo, do Ken Follett. Também foi um livro rapidinho de ser lido, também 8 dias mais ou menos. Ele também não está aqui comigo, porque eu emprestei ele para minha mãe. Então, assim como eu pego livros lá na casa dela, eu também empresto livros para ela, né? É um livro bem antigo dele. Ele vai contando a história sobre uma situação que aconteceu envolvendo Israel, envolvendo os Estados Unidos. Sempre tem essas tramas assim, envolvendo vários países, né? E era ambientado uma situação em que Israel precisava se armar nuclearmente, porque ela estava se vendo ameaçada por todos os lados. O momento em que eu li esse livro foi bem interessante, porque a gente está agora, nesse momento, né, vivendo assim, esse embate que está acontecendo ali na região de Israel, né, essa necessidade deles se imporem, são uma nação,
e que eles precisam ter esse poder de se defender e tudo mais, e é o que também aconteceu naquela época. E aí eles se envolvem numa trama que eles necessitam de um produto que eles não são autossuficientes nesse produto. Então eles têm todo um desenvolvimento bem à moda Ken Follett, ele descreve de formas mirabolantes como conseguir, como se escapar, perseguições, lutas, é bem o estilo frenético de escrita dele, que eu adoro. E foi uma leitura muito boa, como a maioria dos livros do Ken Follett que eu gosto muito. E terminado esse livro do Ken Follett, eu mergulhei numa trilogia de fantasia. Fantasia não é um gênero literário que eu gosto tanto. Eu não consigo, assim, mergulhar nessas histórias de coisas que não existem. Normalmente eu gosto muito de romances históricos, mas também dentro desse grupo do Rodrigão tem um autor brasileiro que escreveu uma trilogia de de fantasia. Tem magia também no livro, né? E o nome dessa trilogia é O Jogo do Rei. O autor é Reives Lorenzoni. E eu fiz aquisição também dos livros digitais dele. Ele está lançando o terceiro volume agora em 2026. E eu fiz a leitura, então, deles digitais. O volume 1, em 6 dias. Não. Quando eu pego, assim, ó, ou eu gosto e leio tudo uma vez, ou se eu não gosto muito, não engajo muito, ele fica se arrastando, né? Mas esse eu realmente gostei bastante, né? Tanto porque fiz a leitura bem rápida desses livros. Eu tenho aqui a minha colinha que eu anoto as datas, senão eu não lembro de cabeça não, né? Então, ó, o volume 1, que é Em Busca da Coroa, eu li bem rapidinho. Depois, o segundo volume é Em Busca do Reino. Também demorou uns 6 dias para ler. E o último, Em Busca da Paz. Esse foi, ó, do dia 28 de agosto até, nossa, dia 3 de setembro. Também li super rápido. Em Busca da Paz. É uma história. O autor mesmo, ele diz isso sempre nos vídeos dele, né? Que ele gosta muito do Tolkien. Então, tem muita referência, assim, a Senhor dos Anéis. Como eu não sou uma consumidora muito firme de fantasia, não tenho assim tanto hábito de saber tantas características de cada um desses seres. E mesmo ele trazendo eles como uma naturalidade, autores que já são mais experientes dessa área de livros vão gostar de como ele é colocado, porque ele já está acontecendo, ele não precisa ficar descrevendo tão profundamente esse tipo de seres, né? Mas, que não sou tão habituada com esses seres, foi uma contextualização ou uma descrição dos personagens suficiente para que eu pudesse entrar na história e entender também as motivações de cada um daqueles seres. Então, tem os seres que têm um pensamento social mais apurado, um pouco mais similares aos humanos, tem alguns que são um pouco mais animalescos, né? Então, menos civilizados, digamos assim, mas também tem os seus motivos por trás disso, e ele consegue colocar essas histórias, né? E o Reives, ele tem uma situação complexa com finais de livros. Você acha que vai acontecer uma coisa, tipo, tá tudo encaminhado. Sabe aquelas histórias assim que, no final, meu, vai dar tudo certo, tá tudo caminhando pra dar tudo certo. E o final ele faz assim de uma forma surpreendente. Ele te tira assim daquela obviedade. É muito bom. E ele traz muitos valores morais muito importantes. Não relativiza as coisas. Existe o bem, existe o mal, existem pessoas boas, existem realmente pessoas más, e existem pessoas boas que precisam fazer algumas coisas, mesmo, né, sendo boas, algumas atitudes naquele momento não vão ser tão boas. Tá? Então, e o ser humano é assim, né? Afinal de contas, né, 100% bom a gente só tem Deus, só tem Jesus, então nós, humanos, estamos sempre na busca de ser. Essa trilogia, né, são 3 livros, que eu super indico, tanto para quem gosta muito de fantasia e para quem ainda não começou a ler fantasia, mas gostaria de começar a ler, porque é muito bom, muito bem escrito, bem desenvolvido e super agradável a leitura. E também vai estar ajudando aí a fomentar a literatura nacional, né, gente? O próximo livro que eu fiz a leitura também foi uma leitura coletiva com o grupo do Rodrigão. Foi a leitura coletiva que aconteceu em setembro, que é Os Três Mosqueteiros. Né? Esse livro eu demorei um pouquinho mais para fazer a leitura,
No meio desse período a gente viajou de férias, então não estava assim com tanta disponibilidade para fazer a leitura. Eu li ele no meio digital, um livro um pouco mais longo, assim, mas é muito incrível. Eu nunca tinha lido livros mais clássicos, assim. Um pouco mais antigo que eu já li foi Os Maias, do Eça de Queiroz, mas faz muito mais tempo. Então eu estava um pouco mais, assim, livros um pouco mais contemporâneos. E foi uma experiência muito legal, porque a forma como o Dumas ele escrevia na época, né, era com publicação de folhetins, né? Então, a cada semana eles publicavam um folhetim como se fosse um capítulo dessa história. Então, cada folhetim tinha que ter um início instigante, um desenvolvimento interessante e tinha que, de certa forma, ter um final, mas já puxar o gancho para a sua continuidade. Sempre tem um desfecho de alguma coisa, alguma trama sempre se desfecha, né, num capítulo. Então ele é uma leitura muito dinâmica, sempre está acontecendo muita coisa, muita coisa, muita coisa. Os personagens são muito bem desenvolvidos, ele trazia assim, muitos aspectos também históricos, né, de personagens históricos que estavam ali no cenário mundial naquele momento. Ele traz muitas referências a Don Quixote, que é um livro também que agora está em 2026, eu quero também fazer a leitura. Então, foi uma leitura fantástica. Eu não teria me disposto a ler esse livro, muito provavelmente não teria me disposto a ler esse livro se não fosse através dessa oportunidade da leitura coletiva. E o próximo livro que também eu fiz a leitura também foi meio digital. Também é um livro que eu não teria simplesmente pego para ler por escolha própria, mas foi um incentivo também do grupo do Rodrigão, que foi O Poderoso Chefão. Esse livro foi muito diferente do que eu pensei que seria. Eu achei que ia ser só bala, porrada e sangue para todos os lados, mas a escrita dele, o desenvolvimento dos personagens, eu falo muito isso, né, que o desenvolvimento dos personagens, é que isso é uma coisa que eu prezo muito, eles têm que ter aspectos que façam com que eles sejam incríveis, eles poderiam de fato existir, né? E esses autores que eu tenho citado são autores que conseguem colocar características de pessoas que poderiam existir uma pessoa exatamente assim, né? Poderia ter acontecido tudo isso como realmente aconteceu, de tão bem desenvolvido, tão bem amarrado, tão bem colocado. E o Poderoso Chefão, difícil alguém que nunca tenha ouvido falar, por causa do sucesso que principalmente os filmes fizeram na época, é considerado assim como uma obra-prima do cinema, tanto o livro também uma obra-prima da literatura. E eu vi faz muitos anos mesmo o primeiro filme do Poderoso Chefão, não acabei não dando continuidade, na época eu era muito nova, então era tudo muito obscuro, assim, muito violento, né, não curtia tanto. Mas eu fiquei morrendo de vontade de ler o restante, por quê? Porque de todos os filmes que tem do Poderoso Chefão, o livro escrito pelo Mário Puzo foi só o primeiro. E os demais, ele não escreveu o livro, mas ele escreveu o roteiro para os filmes. Então, eu tô super interessada em pegar agora, em algum momento, né, e maratonar os filmes do Poderoso Chefão, para poder aí acompanhar essa saga, sabe? E foi muito legal. Tem edições disponíveis aí de todos os anos e todos os períodos, né? É um livro assim, que você consegue encontrar fácil, porque está sendo disponibilizado edições novas a cada pouco tempo. E eu super recomendo também que vocês façam a leitura dele, tá? Esse demorou um pouquinho mais, uns 11 dias para fazer a leitura, né? Mas foi super legal. Não são livros muito extensos, né? Acho que desses que eu comentei, o mais extenso foi realmente O Médico de Homens e Almas, e depois Os Três Mosqueteiros, também mais longo. E claro, daí a trilogia, mas também são 3 livros, que também se tornam um pouco mais longos, né? Mas eu gosto quando a história, assim, ela se delonga um pouco mais, porque você tem a oportunidade de conhecer um pouco mais os personagens, se aprofundar um pouco mais nos acontecimentos e você se situar melhor ali naquele ambiente. Isso eu curto bastante. Depois disso, mais uma vez o Reives Lorenzoni, ele disponibilizou para fazer a leitura dos Crimes do Espantalho. É um livro que ele ainda não tinha feito a publicação. Ele vai estar na Bienal do Livro também em São Paulo, tanto com O Jogo do Rei quanto com os Crimes do Espantalho.
E assim, é um livro que ele se passa aqui no Brasil, numa região do interior de Minas, onde acontece uma série de assassinatos. Quem vai investigar, um investigador de Belo Horizonte, que ele estava assim meio por baixo na carreira. Tinha acontecido algumas coisas na carreira dele que tinha dado problemas, e ele precisou se reinventar. Para ele tentar de novo, né, ficar bem, ele conseguir desenvolver, né, a sua função, ele precisou de novos desafios, e esse foi um desafio bem grande para ele. Ele também é acabado de passar um rompimento, né, no seu relacionamento, no seu casamento, então era ele e a filha, adolescente, jovem adolescente, se mudaram para essa cidade interior, onde uma pessoa com muitos problemas, ela fazia, né, assassinava jovens mulheres e transformava elas em espantalhos humanos e colocava pendurado como se fosse um espantalho mesmo, né, em plantações dali da cidade, da região. E aí começa todo o desenrolar, né? Primeiro para descobrir quem que eram, qual que era o perfil dessas pessoas que estavam sendo assassinadas, claro, para tentar descobrir quem que era o assassino, como parar ele e todo o desenrolar. E, mais uma vez, um final surpreendente que eu achei interessantíssimo. Então, assim, ó, mesmo que no decorrer do livro eu já comecei a suspeitar quem que era o responsável ali, né? E mais algumas tramas aí por baixo, mas mesmo eu, no final se confirmou aquela minha suspeita, né, de quem era realmente o assassino, mas o final, como ele aconteceu, deu de novo um novo brilho, assim, para esse final. Porque, claro, você só vai descobrindo ali nas últimas páginas quem que era o responsável pelos assassinatos, né? Mas como eu já tinha mais ou menos uma ideia de quem que era, poderia ter acabado, ok, era ele mesmo, e enfim, né? Mas ele achou uma forma de terminar o livro que, de novo, a gente fica assim, eu não acredito. É fantástico. Eu tô aqui puxando o saco porque realmente tá merecendo, né, a minha consideração. Então, mais uma vez, pontinhos aí para o nosso autor brasileiro, né, que tá se despontando bem aí com a sua literatura. Eu tô curtindo bastante. Deixa eu ver aqui, o próximo livro. Agora eu tenho um aqui para mostrar para vocês. Eu iniciei a leitura dele, não finalizei ainda. É esse livro aqui, é do Sandor Márai, mas esse aqui é um livro que ele é escrito em húngaro, então eu estou fazendo a leitura bem lentamente através de um tradutor para conseguir, né, realmente fazer a leitura. Ó, ele é realmente escrito em outra língua, né, ele é em húngaro. Eu tenho um projeto que sempre quando a gente vai fazer alguma viagem em família, nos lugares onde a gente vai visitar, eu trago um livro de um escritor famoso na língua que ele escrevia. Então esse é um desses livros. Ao longo aí das nossas conversas eu vou trazer um pouco mais sobre isso. Mas ó, li bem pouquinho dele. Esse aqui ainda não está concluído. Vai contando uma história assim, do relacionamento do personagem principal e um cachorro. Então, até o momento que eu tô aqui, ele acabou de conhecer o cachorro e ele adotou esse cachorro, né? Para presentear a mulher que ele ama. Então, tá ainda bem no início dessa leitura. Esse aqui vai ficar ainda para desenrolar melhor. Junto com esse, eu peguei esse aqui, Ouro Inca. Eu já tinha lido um livro desse autor, Clive Cussler, deixa eu ver ali na minha biblioteca, O Tesouro de Alexandria, eu li ele ano passado. E é assim, o personagem principal chama-se Dirk Pitt, ele tá em inúmeros livros desse autor. Então, ele é o cara. Ele é uma mistura de James Bond com o... Como que é o nome? O do Chapéu e Chicote? Pois eu lembro. Vou escrever aqui se eu não lembro. E ele é o cara, ele sabe fazer tudo, ele é bonito, ele dirige carrões, é rico, ele sabe pilotar, ele é mergulhador, é o cara, né? E isso para mim fica um pouquinho cansativo, né, para ver. Mas é bem interessante, porque ele se passa, né, no México e no Peru também, toda aquela região ali dos povos incas, né? E eles estão atrás assim de relíquias incas que foram roubadas.
Então, aí tem todo o desenvolvimento, né? Como fazer para conseguir tudo. E é bem interessante porque ele se passa em 1998. E a gente vê que muitas coisas que na época ainda não tinham sido descobertas ou reveladas, ou não se sabia como tinham acontecido, hoje a gente já tem muito mais informação, né? Então é bem interessante pegar uns livros que foram escritos há um pouco mais de tempo e fazer a leitura com novas informações. Isso aqui é bem interessante. Embora o personagem principal ele seja, para mim, um pouco cansativo, a forma de escrita dele é muito boa, muito envolvente, é bastante rápida, tudo acontece, o tempo todo tá acontecendo coisas, eles sempre estão em perigo, você sempre acha que não, agora ele vai morrer, vai todo mundo morrer, não vai sobrar ninguém, não tem como sair da situação. Eles dão um jeito de sair daquela situação. Então, é bem legal. É um livro bem dinâmico, assim, né? A gente começou a leitura em família desse daqui, que é o Mistério do Natal, do Justin Garden. Eu tenho vários livros desse autor, ele é um escritor infanto-juvenil, mas eu gosto deles até hoje, assim, né? Esse livro aqui eu ganhei ele no ano de 2000, da minha mãe, tem uma dedicatória bem fofa, que eu gosto muito de guardar essas dedicatórias que eu tenho, né? E assim, é um livro que eu faço a leitura dele de tempos em tempos com os meus filhos, como se fosse uma espécie de calendário de Natal. Porque ele tem um capítulo para cada dia, até o dia do Natal. Então, do dia 1º, né, até o último dia, até o dia 25, dia do Natal, ele vai contando a história da Elizabeth, que é uma menininha que ela sai correndo atrás de uma ovelhinha que ganhou vida dentro de uma loja de brinquedos, e ao mesmo tempo que ela vai correndo em direção a Belém, geograficamente, ela também vai voltando no tempo em direção a Belém na época do nascimento de Jesus. E isso tudo em pequenas partes que estão dentro de um calendário do Natal, que são papeizinhos encontrados pelo outro personagem principal, que é o Joaquim. O Joaquim encontra cada um desses papeizinhos e vai lendo essa história da Elizabeth. Então, os livros do Josten, eles sempre são dessa forma, assim, mais filosóficos, só que dentro de uma esfera infanto-juvenil. Ele é bem legal. Eu já fiz a leitura uma vez com o Noah, que é o meu filho mais velho, e esse ano daí eu fiz com a minha filha junto. Ela agora está com 3 anos. Eu vou ter que fazer de novo, porque ela ainda é bem pequena, né, para compreender toda a extensão da história. E é um livro que vai me acompanhar aí por um bom tempo. Esse autor, ele é o mesmo autor do Mundo de Sofia, que é um livro bem grosso. Eu li ele, eu acho que eu tinha uns 16 anos, e na época era o livro mais grosso que eu já tinha lido, assim, né? Mas é sempre trazendo, assim, história da filosofia, sobre os pensadores, estimulando bastante, assim, o teu pensamento crítico. E é uma série bem interessante, assim, para quem tem crianças maiores, assim, ou jovens adolescentes, né? Para ir trazendo temas um pouco mais aprofundados. É uma leitura bem tranquila, traz de uma forma bem suave alguns assuntos um pouco mais profundos. Então, ele é bem legal. Esse livro aqui, ó. Esse aqui é um livro de poesias, um livro bem diferente, ele é esteticamente bem diferente, né? É um livro que eu recebi, ele é de um projeto, deixa eu pegar aqui, o nome do livro é Névoa, que é o que está escrito, deixa eu ver aqui, Névoa no Corpo da Linguagem. A autora é Laura Nomar. Então, ele é parte do trabalho de conclusão de curso dela, e daí ele foi publicado também com uma lei de incentivo, e virou esse projeto aqui muito interessante. Ele é um livro que é feito de forma artesanal, ele é feito todo à mão. Então, até tem o site dela, eu vou colocar aqui depois, tem no Instagram dela, tem um vídeo do processo de fabricação desse livro, que é muito interessante. Tem algumas páginas que estão de ponta cabeça, tem algumas páginas que são espelhadas, tem umas partes que são, assim, papeizinhos que você vai, aqui, ó, montando a forma, como você escolhe a forma como você vai ler. Essa é uma parte que está de ponta cabeça, ó. Então, você tem aqui as partes e você pode ir lendo em vários formatos, ó. Se você quiser misturar, né, os trechinhos, você pode ir lendo de formatos diferentes. É bem interessante. Esse aqui não é um livro que você vai encontrar facilmente por aí. Bem interessante, é bem esteticamente interessante. Depois, eu peguei esse daqui, A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Já tinha feito a leitura dele também quando eu tinha lá uns 17, 18 anos. E na época eu li, achei
bem interessante. Esse crime é muito conhecido, né, por todos os fatores dele. Então, na época, a gente tinha na escola aulas de história, filosofia, sociologia. Então, a gente fez a leitura naqueles contextos. E agora a gente pegou de novo fazer a leitura desse livro, porque eu quero fazer em seguida, agora em janeiro, a gente vai fazer a leitura do 1984. Mas aí eu queria ler primeiro esse daqui, que ele escreveu antes. Eu achei que ia ser uma boa introdução para a gente poder conversar um pouco mais aprofundado com ele. Esse livro aqui, ele foi o nosso primeiro projeto de leitura guiada, que a gente montou um grupo de WhatsApp para poder discutir conforme ia lendo. Então a gente fez um calendário de qual trecho ler em cada dia. A gente leu ele durante uma semana, ele é bem curtinho, são 10 capítulos bem curtos. Então a gente fez a leitura realmente em 5 dias e discutiu ele bastante, discutiu assim, o contexto histórico, o que ele representava, o que ele nos diz ainda nos dias de hoje. Foi uma experiência muito bacana. E agora para janeiro, a gente vai começar a fazer também um projeto semelhante para o 1984. Comecei a fazer a leitura de 2 livros, que eu ainda não concluí. Primeiro esse aqui, Michael Crichton, Sol Nascente. Comecei a ler ele bem pouquinho, essa edição aqui do Círculo do Livro, eu li realmente poucas páginas. Comecei agora no comecinho de dezembro, mas é como eu li o Mistério de Natal toda noite com as crianças, eu deixei um pouquinho a leitura desse aqui, porque também ao mesmo tempo estava lendo o outro e o Revolução dos Bichos, né? Mas esse que eu achei no sebo, tava um valor bem baratinho, resolvi pegar, porque também muito influenciada, né, pelo Rodrigão, que ama o Crichton. Eu resolvi pegar um livro que não seja o Jurassic Park, o Jurassic World dele, para poder fazer a leitura. Tá bem no começo ainda, não tenho ainda muitas observações para fazer, mas estou bem animada para ver o que ele vai me ter. E por fim, o que eu queria ter terminado ainda em 2025, não consegui, A Armadura da Luz, que é o último livro da Kingsbridge. Eu tenho alguns outros livros dele também, que é dessa mesma coleção. E é meu autor favorito. Ele traz assim, muito contexto histórico. Esse aqui vai se passar ali na época da Revolução Francesa. Coloca o Napoleão lutando, né, a guerra pela França e ameaçando a Inglaterra. A história ela se passa basicamente mais na Inglaterra mesmo, mas ele tem esses ganchos, né, com o que está acontecendo na França e como isso ameaça ali a situação. Quando eu terminar esse aqui, eu quero fazer um vídeo falando sobre toda essa história, Kingsbridge, porque é toda uma saga que vai contando, todos eles se entrelaçam, né, assim, várias épocas ao longo aí da história. Então é um livro que, ó, falta pouquinho, mas não deu certo, não consegui final do ano terminar ele. Mas faltam só algumas páginas, aí logo eu termino ele e trago aí mais para vocês, tá? Então é isso, essa aqui é a minha pilha dos físicos lidos. E acho que daria talvez mais uma pilha desse tamanho, assim, com o que eu li emprestado ou de forma digital. Próximas vezes eu vou mostrar para vocês aqui meu plano de leitura para esse ano. Eu exagerei um pouquinho. Vamos ver se eu consigo cumprir tudo isso. E é isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo.